E aí, tudo pronto para a gente desvendar de vez a LDB? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB 9394 de 96, é sem dúvida um dos assuntos que mais caem em concursos para a área da educação. A ideia aqui é passar pelos pontos mais importantes, aqueles artigos que a gente precisa ter na ponta da língua. Vamos transformar essa lei numa verdadeira aliada para garantir a aprovação. Bora lá? Para a gente começar, vamos pensar juntos. Por que é tão importante dominar a LDB? A resposta é simples e vai além da prova. A LDB não é só matéria de concurso, ela é o verdadeiro mapa que guia toda a atuação profissional na escola. Conhecer essa lei é entender os direitos, os deveres e, principalmente, o grande propósito da educação no nosso país. Pensa na construção de uma casa. Ninguém começa pelo telhado, certo? A gente precisa de uma fundação sólida. Com a LDB é a mesma coisa. Por isso, vamos começar pelo básico, pelo alicerce, o que a lei entende por educação. Quando essa base fica clara, todo o resto se encaixa e fica bem mais fácil de lembrar. Olha só o que diz o artigo 1º. A lei reconhece que a educação acontece em todo lugar. Na família, com os amigos, no trabalho. É um conceito bem amplo. Mas, e aqui está o pulo do gato para a prova, a LDB vai focar em um tipo específico, a educação escolar. Ou seja, aquela que acontece, de fato, dentro das escolas e universidades. Guardar essa distinção é o primeiro passo. Ok? Então, qual é a finalidade dessa educação escolar? O artigo 2º entrega tudo de bandeja. São 3 objetivos que, despencam em concurso. Primeiro, o pleno desenvolvimento de cada estudante. Segundo, o preparo para o exercício da cidadania. E terceiro, a qualificação para o trabalho. É uma tríade. Memorize esses 3 pontos porque eles são o porquê de tudo que acontece dentro da escola. Bom, com o alicerce pronto, está na hora de subir os pilares que sustentam toda a nossa educação. Esses são os princípios do ensino, sabe? As regras do jogo, aquilo que não pode faltar em nenhuma prática pedagógica no Brasil. O artigo 3º é basicamente uma lista para decorar, não tem jeito. Cada um desses itens pode virar uma questão. Igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público e atenção especial para a gestão democrática, que é um princípio que a gente vai ver na prática daqui a pouco. Esses são os valores, a filosofia da nossa educação. De todos esses princípios, eu queria dar um zoom nesse aqui. Pensa bem, não adianta só garantir que a criança tenha uma vaga. A lei diz que é preciso dar condições para ela ficar na escola e, claro, aprender. Isso envolve pensar em tudo: transporte, merenda, material e um ambiente que acolha de verdade. A LDB quer que a porta da escola seja de entrada e também de permanência. Certo, já temos a base e os pilares. Agora, vamos olhar a planta baixa de todo o sistema. A LDB organiza tudo num esquema de regime de colaboração. Entender quem faz o que é tarefa da União, dos estados, dos municípios e das escolas, é o segredo para não cair em pegadinhas sobre responsabilidades. Esse quadro aqui resume perfeitamente a divisão de tarefas. A União, lá em cima, coordena o país todo, cuida do Plano Nacional, das avaliações como o SAEB. Os estados têm que garantir o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Já os municípios ficam com a educação infantil e também com prioridade o fundamental. Foco total nessa palavra, prioridade. As bancas amam usar isso para confundir. E lá na ponta, na escola, as tarefas são bem práticas. Primeiro, criar e colocar em prática sua proposta pedagógica, o famoso PPP, que é tipo a identidade da escola. Depois, garantir que os dias letivos e as horas de aula sejam cumpridos. E um ponto super importante, conversar com as famílias e, se for o caso, avisar o conselho tutelar se um aluno faltar demais. Isso mostra como a escola é importante na rede de proteção da criança e do adolescente. E agora, a LDB fala diretamente com quem vai para a sala de aula. Essas aqui são as atribuições legais do professor. Repara que vai muito além de só dar aula, né? É participar da criação do projeto da escola, cuidar da aprendizagem de cada um, pensar em jeitos de recuperar quem está com dificuldade e, de novo, ser essa ponte com a família e a comunidade. É uma visão bem completa da nossa profissão. Bom, agora a gente muda o foco e olha pelo lado do estudante. Qual é o caminho que ele percorre dentro do sistema educacional? Entender como a LDB organiza essa jornada em níveis e etapas é fundamental para gabaritar as questões sobre a estrutura do ensino brasileiro. Preste atenção aqui que esse slide resolve uma confusão clássica. A educação escolar no Brasil tem 2 grandes níveis, ok? Educação básica e educação superior. Simples. Agora, dentro da educação básica, que é o nosso foco, aí sim nós temos 3 etapas: educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio. Não dá para confundir nível com etapa, é pegadinha certa. Agora um número para anotar e não esquecer mais. A educação básica é obrigatória e gratuita para todo mundo que tem entre 4 e 17 anos de idade. Essa faixa de idade pega a pré-escola, todo o ensino fundamental e o ensino médio. É a garantia de um longo caminho de formação para todos. E quanto tempo dura um ano letivo? A LDB definiu um mínimo, são 800 horas por ano, que precisam ser distribuídas em pelo menos 200 dias de trabalho educacional efetivo. Essa é a regra básica que organiza o calendário de todas as escolas do país. Agora falando de frequência, a LDB tem números diferentes para cada etapa, então atenção! Na educação infantil, lá na pré-escola, a frequência mínima que se exige da criança é de 60% do total de horas. Guarda esse número porque ele é diferente do próximo. Pois é. Já no ensino fundamental e no ensino médio, a régua sobe. A frequência mínima para aprovação passa a ser de 75% do total de horas. Essa diferença é uma das pegadinhas mais clássicas. Então, para fixar, 60% na pré-escola, 75% no fundamental e no médio. Fechado? Chegando na nossa reta final, separei 2 assuntos que têm um índice altíssimo de cobrança nos concursos: a educação especial e as regras sobre a valorização de quem trabalha com educação. Vamos lá! Aqui está o coração da nossa política de inclusão. Primeiro ponto: educação especial é uma modalidade, não é uma etapa, ok? E ela deve ser oferecida, e essa palavra é a chave de tudo, preferencialmente na rede regular de ensino. O que isso quer dizer? Que o lugar do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades é na sala de aula comum, junto com os outros colegas, recebendo todo o apoio que precisar. E agora, um artigo que fala diretamente sobre os nossos direitos de carreira. O artigo 67 é como uma carta de garantias. Ele diz que o ingresso na carreira pública tem que ser exclusivamente por concurso. Garante também um piso salarial, um plano de carreira, formação continuada, são conquistas muito importantes que a LDB assegura para valorizar o magistério. E para fechar essa parte, olha que importante esse trecho. A lei garante que o nosso tempo para estudar, para planejar as aulas, para corrigir as atividades, tudo isso faz parte da nossa carga de trabalho. Isso não é um favor que a escola faz, é um direito. É o reconhecimento de que o trabalho de um professor acontece muito além do tempo dentro da sala de aula. Para a gente terminar, é muito importante lembrar que a LDB não é uma lei escrita em pedra. Ela está sempre mudando, se adaptando às novas necessidades da sociedade. Dominar tudo o que a gente viu aqui é o essencial para a prova, claro. Mas a reflexão que fica é: quais serão as próximas mudanças e como elas vão transformar o nosso dia a dia em sala de aula? Ficar de olho nisso é o que diferencia um bom profissional. Ótimos estudos e a gente se encontra na próxima.